Jogou onde, fera? Fala galera do Descentralizado. Fala galera do Descentralizado, estamos aqui mais uma vez, mais um jogo onde fera de casa e dessa vez mais um craque internacional, diretamente de Israel, Renan Carvalho de Areias. É isso mesmo? Como é que Isso. você tá, meu garoto? Tô bem, irmão. Prazer aí estar com você. Prazer estar trocando essa ideia. E é um privilégio estar aqui trocando essa ideia. Tô em Israel, né? Para quem não me conhece, sou Renan Areias, né? Renan Carvalho Areias. Tenho 22 anos. Joguei no Corinthians, estava na Bélgica. Atualmente estou aqui em Israel, resolvendo meu futuro. Pretendo ficar aqui e vamos ver o que Deus tem preparado. A gente vai depois falar do futuro do Renan aí na carreira, mas eu queria saber primeiro como que foi o retorno do futebol aí em Israel, né? Como que foi retornar depois de tanto tempo, se estava parado? Porque o campeonato aí já tinha começado, né, em Israel. Isso, a temporada aqui é igual na Europa, né? E faltavam 7 jogos, que era o playoff final. Aí a gente ficou, acho que 2 meses em casa, voltou aos treinos aos poucos, porque o país aqui é muito seguro, né? E não teve muitos casos, muita mortalidade, então voltou aos poucos o futebol, tal, sem torcida e tal. E acabou que a gente terminou no prazo certo, terminamos, foi mês passado o campeonato, né? Faz um mês exato, acho que foi no começo desse mês ou no final do mês passado, e foi tranquilo, sabe? Foi um dos primeiros países a voltar o campeonato, a treinar normal, e deu tudo certo, graças a Deus. Mano, a gente tava falando, né? Acabou que você nem deu pra tirar umas férias aqui no Brasil, ficar perto da família. E como é que você conversa com eles? Só no FaceTime ali, Skype? Exato, é um pouco complicado, né? Porque às vezes bate a saudade. Eu entendo que é o meu propósito de vida, e quando você tem um propósito, você tem que abrir mão de algumas coisas, né? É como se fosse um sacrifício. E eu tenho um relacionamento também, então me relaciono à distância, por via FaceTime, pelo WhatsApp, e assim a gente vai levando, né? Eles iam vir me visitar e acabou complicando por conta do corona, eu não consegui voltar para o Brasil também. Mas passando essa situação no Brasil, lá, se Deus quiser, eu vou trazer eles para vir me visitar. E eu entrei nesse assunto porque quando fala família, a gente fala infância e eu queria saber como que foi a infância do Renan, porque você é natural de São Paulo. Você aprontava muito, você era mais santinho, como é que era a sua infância? Não, eu, pra te falar a verdade, eu sempre aprontei muito assim, eu sempre fui muito zoeiro, bagunceiro, da resenha. E assim, eu não dava tanto trabalho de mal educação, entendeu? Era coisa de moleque mesmo, tal, tá na rua, brincando, tal, tá na escola zoando também com os amigos, que eu sempre estudei com os caras que jogavam comigo, tal. E eu tive uma infância muito boa, sou muito grato a Deus pela infância que eu tive, pelas pessoas que eu conheci, pelos lugares que eu passei, de onde eu saí também. Eu aproveitei ao máximo minha infância, sabe? Apesar de chegar a uma idade já começar a ter uma responsabilidade a mais que uma criança de 12, 13, 14 anos não tem, sem ser no futebol. Mas eu sou muito grato, sabe? Foi uma infância muito boa, tenho boas recordações e aproveitei cada momento. E como que foi o seu início de carreira no futebol? Porque você começou no futsal, né? Antes de você migrar para os campos. Isso, eu nasci em Itaquera, né, Coab 2, e eu comecei num time lá com 5 anos, que é o Elite Itaquerense. Aí eu joguei um ano, né, com a categoria maior. No mesmo ano, o Corinthians, a Portuguesa, outros times me convidaram para fazer teste e tal, e eu, como sou corintiano, eu acabei optando pelo Corinthians e tal, fui fazer a avaliação, passei. Aí eu cheguei no Corinthians com 6, fiquei no futsal dos 6 aos 13, mas com 10 para 11 anos eu fui para o campo fazer teste, aí onde eu passei também no primeiro teste, fiquei no ano seguinte, né, acho que foi em 2008, 2009, já me tornei capitão do sub-11, me tornei capitão até o sub-20 e tal, e foi assim, a minha vida toda eu fui Corinthians, lá, sabe, vivenciei aqueles momentos, vesti a camisa e tal, e me ensinou muito. Sou muito grato ao Corinthians por tudo que eu aprendi, por ter contribuído no meu crescimento como atleta e ser humano também.
E foi muito bom pra mim ter passado quase a minha vida toda lá. Mano, eu vi, foram 15 anos de Corinthians, mano. O que, que é o Corinthians na sua vida? Que, mano, 15 anos, você ficou o quê? Lá na época que você passou foi já como volante. Você passou no Sim, Corinthians. é. Na verdade eu me inspirava no Kaká, no Cristiano Ronaldo na época, então algo curioso e engraçado que foi na avaliação, o mesmo treinador que era o Edson, ele foi meu treinador no futsal, e ele tinha falado, não, você já passou tal, mas teve uma avaliaçãozinha assim que eles queriam ver todos, aí todo mundo, né, aí volante, aí tinha só 4, aí beleza, aí ele falou, achei que você era volante, Renan, porque no futsal eu era atacante no início, né, eu era pivô, aí depois eu fui pra defesa, porque tinha muito cara bom, e eu tinha agressividade e tal, eu era mais forte que os moleques e tal, e o Célio, né, que foi o treinador de futsal, falou, vai pra defesa pra você jogar e tal. Beleza. Então eu tinha muita agressividade, o treinador falou, né, eu achei que você era volante e tal. Aí eu olhei, aí ele falou meio campo, aí levantou uns 15 caras levantando a mão de avaliação. Aí eu levantei a mão e falei, Edson, eu posso fazer volante, queria participar do coletivo, né, ficar de fora. Aí foi onde eu nunca mais saí da posição, entendeu? Jogar no terrão também do Corinthians naquela época? Sim, Nós era terrão. eu fui a última geração do terrão, porque a gente fez teste, na época do teste tinha um sintético, que hoje são 2 sintéticos lá, mas antes tinha um sintético já pronto e o terrão, 2 terrões na verdade. Aí a gente jogava, né, a gente treinava nos dois, geralmente quem participava do sintético era a categoria maior, sub-15, 17, aí a gente ficava no terrão lá, ia com a nossa própria roupa, embora todo sujo. E eu fui a última geração do terrão, porque depois no ano seguinte montaram o sintético lá, né? Trocaram. Mano, você ficou lá até o sub-20, lá no Corinthians, Isso, certo? isso, Mas no sub-17 que você representou o Brasil, né? Através do isso. Corinthians você teve a oportunidade de representar o Brasil. E eu tô até com a camisetinha da amarelinha aqui. Queria saber como que foi pra você, pô, a experiência de representar a seleção, estar ali entre os melhores. E na época vocês estavam disputando, era sul-americano, né? Sul-americano Isso, sub-17 lá isso. no Paraguai. A gente foi campeão no Paraguai, mas antes disso, minha primeira convocação, eu sou 98, né? E a primeira convocação, que foi com 14 anos, eu fui convocado, né? Que eu já jogava com os caras da idade maior, eu fui convocado, fiquei lá na granja e tal, foi um momento único na minha vida. Nossa, maravilhoso, sabe? Se representar. Só que eu não tinha aquela sensação, eu só tinha sub-15, eu fui também, né? Eu tinha machucado, aí eu fui depois. Só que campeonato mesmo, eu fui só no sub-17 que foi, a gente jogou nos Estados Unidos e no Chile, amistosos internacionais, e depois sul-americano, onde a gente se tornou campeão. E foi único ali, sabe? Ter a sensação de representar uma nação, representar seu país, se representar seu bairro, sua casa, sua família. E quando você tem esse entendimento, tem um peso. É prazeroso, é o seu sonho, é o que você sabe fazer, mas tem aquele peso, meu, não é só por mim, entendeu? Eu carrego algo comigo. Então Não é um momento. brincadeira, né? Exatamente, não é, tô ali para postar fotinha, não tô ali para ganhar dinheiro. Não, Exatamente. é muito além disso, entendeu? Você carrega. Eu estava carregando os sonhos dos caras que cresceram comigo e não teve a oportunidade que eu estava tendo, entendeu? Então eu tinha esse discernimento. Então eu dei o meu melhor, dei minha vida. E ser campeão foi maravilhoso. E falando em título, você jogou no Corinthians, na base do Corinthians. Título é o que não faltava no currículo. Se eu fui olhar seu Instagram, haja foto de troféu. Mano, é tanto troféu que você beijou que hoje não poderia, né? Por causa do coronavírus você não pode beijar. Mas naquela época você Né? desfrutou de beijar troféu. Queria saber Sim. pra você qual foi o mais importante na base ali do Corinthians. Levantar uma taça assim que você fala assim, porra, o campeonato foi top mesmo. Dois que para mim foram únicos. Primeiro foi em Madrid, né, que foi em sub-17, a gente ganhou a semifinal em cima do Barcelona, a final contra o Atlético Nacional, que foi em Madrid, é o Mundial, então na nossa categoria tinha um peso muito grande, entendeu? E ainda mais a rivalidade que tinha contra Real Madrid, Barcelona. Então teve um peso muito grande, até aqui no Brasil, tal, até lá no Brasil. Mas o único que, assim, é sonho de criança, e quando você a gente cresce vendo aquele campeonato que foi a Copa São Paulo, né? A Copinha. Porque eu até comentava, né? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, na época, eu tava na arquibancada torcendo com meu pai, vendo meus amigos jogarem, né? E falava, nossa, um dia eu vou estar na Copa São Paulo, tal, não sei o que lá. Aí no outro dia,
você chega, você tá lá dentro, a torcida gritando seu nome, a torcida gritando quando você tira uma bola, é o sonho se tornando realidade. Então aquilo foi único, sabe, na minha vida. Sempre vou lembrar. Pra mim é o título mais importante que eu ganhei até hoje. E assim, nossa, vem na memória até hoje quando você entra, a perna bambeando de emoção, porque, como eu falei, quando você entende aquilo que você carrega, por ser corintiano, eu entendia o peso também do campeonato e o que representava. Tinha 30 mil pessoas na época, 25. Eu estava representando aquelas 25 pessoas que estavam torcendo pela gente. E eu falei, meu Deus, a gente tem que ganhar de qualquer jeito aqui. Na Mano, dor, de e qualquer foi no jeito. Pacaembu, né? Pacaembu ali, Exato. dia 25 de janeiro, a cidade tá A toda ali cidade no para, Pacaembu. né? É, Isso porque também você tinha, se eu não me engano, você tinha sido vice-campeão no ano anterior, né? Já né? tava engasgado já ali no ano É, seguinte, você ficou, porra, esse ano tem que brocar. exatamente. É o que eu tinha comentado, porque eu comentava com os moleques, não, a gente perdeu ano passado, né? Na época, por vacilo nosso, se você lembrar, foi muito vacilo, a gente foi pro intervalo com 2-0 e os caras viraram, o time do Flamengo também, piada, né? Paquetá, Viseu, muita gente boa. No outro ano, a gente meio que se sentiu obrigado a ganhar, não por enfrentar um time de menor expressão, mas assim, meu, a gente já perdeu ano passado, esse é o ano, entendeu? Vamos fazer história. E era o 10ª copinha, né? Era o 10º título do Corinthians, então era algo que ia ficar marcado, entendeu? E a gente fez história. Aí depois ali da Copinha, se eu tiver errado, acho que foi 2019 que você foi. Não, 2019 não, 2018 você foi emprestado pro Red Bull, o Bragantino. Ou quer dizer, Brasil na época. Na época o Brasil, faz 2 anos atrás, né? Foi em 2018, onde eu pedi para ser emprestado porque a gente tinha perdido a Copa. Eu joguei, a gente foi campeão. Aí em 2018 eu joguei mais uma, né? Que era o meu último ano. A gente perdeu para o Avaí, eu fiquei jogando, a gente foi para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, perdemos na final, a gente ficou em vice. Aí chegou e eu falei, meu, eu tô sentindo que eu preciso começar a ter experiência de profissional. Não que tava fácil para mim no sub-20, mas tava confortante, entendeu? E eu tinha aquilo, meu, conheço todo mundo, eu sou o capitão tal, mas eu quero mais, eu quero me desafiar tal. E foi onde eu pedi para os caras, eu falei, ó, o Red Bull tá me querendo para jogar a Copa Paulista e o Paulistão tal, e eu preciso ganhar essa bagagem, eu preciso me sentir profissional. Porque no profissional do Corinthians estava difícil de ter oportunidade, muito cara bom, os caras ganhando título e tal. Então eu Mas tinha noção da sua realidade. posição ali no Corinthians, sua posição ali no Corinthians é. Todo ano tem uns craques, velho. Isso é louco. Exatamente. Todo ano tem um cara que faz história, todo ano tem um cara que tem moral com a torcida. Então, você chegar e assumir essa posição, você tirar um cara é muito difícil. Você tem que esperar a sua vez tal. E eu não sei se foi ansioso da minha parte, mas eu não me arrependo, entendeu? De ter ido para lá. Porque quando eu saí, fui pro Red Bull, passou 2 meses, 2 volantes se machucaram no Corinthians, e acredito que eu ia ter aquela oportunidade. Os caras falavam, não, não vai embora agora, fica, termina o ciclo do sub-20. Só que eu tinha em mente, falei, não, eu quero vivenciar coisas novas, e fui, entendeu? E não me arrependo, as coisas não fluíram da maneira que eu esperava no Red Bull, por N situações, só que assim, eu cresci muito como ser humano e atleta, então, né, eu não considero uma perda, eu considero um aprendizado, entendeu? Então, faz parte do processo. Ô, mano, e pensar que se você tivesse ficado lá mais um tempinho, hein? A chance do Red Bull, que virou depois, foi comprado pelo Bragantino, você podia estar jogando uma Série Azinha, você não ficou assim, porra, se eu seguro mais 6 meses ali no RB, eu tava jogando uma Série A hoje. É porque, na verdade, eu tive um problema familiar na época que eu tava, né? Porque o projeto do Red Bull era que eu ficasse pro Paulistão e eles iam me comprar. E ia ter esse projeto, já comentavam lá quando eu tava lá que ia ter projeto. Poder nem era o Bragantino na época, eram outros times que eles tinham projeção de comprar e tal, para já estar na Série B e brigando. Só que eu tive problema familiar, eu tive alguns problemas tal, as coisas não estavam fluindo. Aí entrei em acordo com o presidente lá, o Thiago Escuro. Falei, ó, as coisas não estão andando tal. Eu também, o treinador que tá aqui, ele não vai me usar muito, eu sei. Então é melhor eu voltar lá pro Corinthians, sub-23, né? Eu resolver minhas coisas. E assim, sou muito grato tal. Renan. Ele foi muito, sabe? Ele teve muita empatia pela minha vida, sou grato pela vida dele também. Então foi isso que aconteceu. Eu poderia ter ficado mais tempo lá, mas ao mesmo tempo eu tava com problema, então eu tive que voltar para São Paulo tal, resolver algumas coisas. Eu fiquei no sub-23 do Corinthians
até esperar meu contrato acabar e ir pra Bélgica. Foi, eu vi que você não renovou com o Corinthians, né? Mano, você guarda uma mágoa, não do Corinthians, mas assim, da diretoria na época e tal, e também que não te deu chance no principal, né? Pô, você era capitão desde o sub-11, mano, ganhou título pra caralho e não ser aproveitado no Corinthians? É porque, assim, é aquilo, quando você coloca muita expectativa em algo e isso não acontece, você fica um pouco frustrado. E na época eu ficava um pouco incomodado, mas ao mesmo tempo entendia a realidade do clube, entendeu? E assim, quando eu voltei pro Corinthians, eu voltei, sub-23, o treinador, a gente conversa no WhatsApp até hoje, e eles falaram, a gente quer renovar de 1 a 2 anos tal. Aí meu empresário falava, não, mas e projeção no profissional? Não, trabalha aqui no sub-23 tal. E como eu falei, sempre tem duas escolhas, entendeu? A parte confortante, né? Eu seria o capitão do sub-23, eu teria 2 anos de contrato, recebendo em dia e tal, mas aquilo, eu não estaria bem comigo mesmo de falar, meu, eu quero novos desafios. Eu fui pro Red Bull para jogar no profissional, joguei um pouco, voltei. Quero continuar no profissional. E aqui no Sub-23 não é a mesma coisa. E aí, eu entrei em acordo com os caras. Eu falei, ó, não vou renovar tal. Se eu não vou ter projeção no profissional hoje, eu prefiro seguir minha vida e vou seguir novos rumos. Foi onde surgiu a opção da Bélgica de jogar a segunda, aparecer, ter mercado e as coisas começarem a andar. E também não me arrependo, entendeu? Eu sou corintiano, eu amo o clube. Quando eu for pro Brasil, eu vou lá na arena com meus amigos, eu torço. O Léo Santos é um dos meus melhores amigos. E assim, eu torço pelos caras, tenho um carinho pelo clube, não tenho mágoa nenhuma. É que eu sou movido a desafio, entendeu? Seria muito cômodo eu ficar lá, tal, falando, joga no Corinthians, continuar postando fotinha, mas eu queria crescer, entendeu? Eu queria buscar novas coisas e assim vai. São escolhas, entendeu? Mano, e como é que foi essa experiência sua aí quer dizer, a sua experiência que você tava na Bélgica, né? Você tava pelo Roselari, é assim que fala, Exato. Roselari? O celular, Como que foi? Porque, pô, você tem que. Aí é um desafio grande, né? Você tem que é. sair do país, você vai para outro país, no caso, outra cultura, outro idioma. Sim. Porque na Bélgica você fala o quê? Francês e holandês, no caso, né? Francês, holandês, e depende do clube, eles vão falar inglês, porque geralmente o diretor é inglês, que era o caso do Russelar, né? Mas a maioria dos caras era francês e holandês, né? O Dutch que eles falam. Então, foi muito grande. Eu brinco com meus amigos que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Porque assim, você sai de um Corinthians, é time grande. Pra mim, joguei no Red Bull, time grande também. Então você tem tudo na mão, é tudo muito cômodo, entendeu? É tudo muito fácil, hotel top e tal. Na Bélgica também era bom, só que foi aonde eu falei, viu? Agora eu tô sozinho, eu preciso me virar na língua, abrir conta, tal. Então são coisas que vai te desafiando e vai fazer você ter um crescimento como ser humano, entendeu? Então foi muito bom para mim, foi muito bom pro meu crescimento. E você ter apesar de ser segunda, você ter uma vivência de Europa, aprender tática, aprender parte técnica de posicionamento, muita coisa eu aprendi. E foi aí E que você tô fez o muito mais primeiro gol casco. também, né? Exatamente, foi meu primeiro gol como profissional e o treinador Pô, falava, pisa na golaço. área, Golaço, pisa na moleque. Você é louco. área, tá. Você jogava. Você praticava jiu-jitsu na infância? Não, não, pô. Taekwondo pra fazer aquele gol? Nada, nada. Foi ali eu acho que na época a gente tava perdendo esse jogo, eu tava com raiva. E assim, toda hora me cobra, meu irmão me cobra, as pessoas que me orientam, fala, pisa na área, só é lembrado quem faz gol. E geralmente o jogo, e eu gosto, como eu sou volante, eu gosto de ficar por trás, cadenciando tal, fazer 1, 2, uma tabela. Mas essa eu falei, meu, eu preciso entrar na área, tal. Eu peguei, entrei na área, a bola sobrou ali. Quando eu vi entrando, eu falei, não, nem acreditei, entendeu? Comemorei. E são coisas que se aprende, entendeu? De tanto receber informação, fica automático. Você fala, meu, eu preciso pisar na área, uma hora vai sobrar ali. Uma hora vai sobrar, foi o que aconteceu. Fora o chapéu e caneta que você dava, eu tava vendo seus lances, mano, você foi dominar, você deu um chapéu no cara. Teve outro também que o cara veio seco, velho. O cara veio tomar sopa de garfo. Você deu uma caneta linda nele, acho que você deu uma caneta nele de letra. Tanto que foi top. Né? E agora você tá em Israel, né? Como que foi essa Sim, mudança, né? Porque, pô, você acabou de sair da Bélgica. Você vai pra né? Israel, outra cultura, outra língua. Mano, você é louco. E por Sim. que você foi por aí também, né? Aqui eu vim para cá, duas questões, né? Eu tenho que ser realista. Primeiro, por ser primeira divisão, e assim, primeira divisão, você bate aqui, tem Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, que são times que, se você vai para esses times,
você joga Europa League, você joga Champions League, então tava mais próximo do alto nível, e primeira divisão em todo lugar é uma visibilidade muito grande, entendeu? Tem cara daqui que vai pra Turquia, vai pra Espanha, e também pelo lado financeiro, que agradou os meus olhos de poder começar a caminhar, de ganhar um salário legal e tal. E foi um dos motivos também. E foi um desafio novo, né? Como eu falei, eu sou movido a desafio. Lá na Bélgica as coisas estavam dando para mim, individualmente, porque eu tava jogando a maioria dos jogos, só que assim, o time não tava tão bem. Aí foi eu embora, começaram a atrasar salário dos caras e tal. E até que eu comentei que o time caiu para terceira, que trocaram de investidor. E assim, aqui já começa a mudança de clima. Aí eu cheguei, joguei alguns jogos e senti um pouco, porque realmente que eu estava completamente sozinho, que só eu falava português, né? O resto dos caras é inglês, eu falo inglês também, né? Um pouco, e hebraico. Aí eu tava sozinho, lá na Bélgica tinha os brasileiros, entendeu? Alguns brasileiros, e isso me ajudava muito. Aqui eu senti o baque, caramba, tô realmente sozinho, vamos que vamos, entendeu? É pro meu crescimento. Mas você sente no começo, é indiscutível. Aí teve a situação do corona. Aí fiquei 2 meses aí parado, né? Depois voltou e tal. Voltei bem, só que eu não tive tanta oportunidade de jogar. Aí foi onde os caras falaram, né? Ó, o presidente aqui do time, ele é empresário e ele falou, ó, se comprar da Bélgica é muito dinheiro, não compensa pra gente, é melhor pôr um cara da base e tal. Aí eles falaram, então a gente vai dar prioridade para outros caras e tal. Aí já apareceu algumas situações aqui e eu tô vendo, né? Porque eu gostei do país, né? O clima é bom, o calor e tal, é parecido com o Brasil. Apesar da cultura ser um pouco diferente, é judeu aqui, né? Eu sou cristão. Eles respeitam muito, a comida também não tem nada diferente, é tranquilo. E eu tô feliz aqui no país, então se der para eu fazer história aqui, construir algo, eu quero ficar, entendeu? Então eu tô esperando aí esses dias para resolver meu futuro. Mano, para finalizar a resenha, queria saber, já que você falou em planos futuros, queria saber como que você planeja sua carreira. Você quer seguir aí na Europa por mais um tempo, voltar para o Brasil, quem sabe se pintar proposta de algum time de Série A ou B aqui. Como que tá sua carreira futuramente? Então, eu espero aqui construir, fazer uma situação boa aqui em Israel, jogar mais, sabe, fazer um ano bom e tal, e as coisas começar a caminhar. Eu quero construir, eu sempre sonhei para mim construir minha vida na Europa, ter minha família aqui e tal. Óbvio que eu tenho um anseio de voltar para o Brasil um dia, mas eu acho que eu tenho que ganhar bagagem aqui, ganhar minutagem, amadurecer, crescer, e um dia voltar para o Brasil. Hoje, como eu sou novo, e no Brasil a gente tem que ser realista, é um pouco inconstante, entendeu? Eu tenho situações, vai, ir pro Brasil jogar uma Série B, certo? Mas eu chego, eu começo a jogar e o time muda a diretoria, muda o treinador. No próximo jogo você não vai você não é nem escalado. Então isso, na minha idade, eu não posso perder esse time, entendeu? Isso atrapalha muito. Então se eu tiver num lugar onde eu vou jogar mais, que eu tenho a segurança de jogar mais e fazer mais, é melhor para mim. Então esse é o meu foco hoje. Eu preciso jogar, entendeu? Independente onde seja. Queria agradecer essa resenha maravilhosa e que você tirou um pouquinho do seu tempo aí para gravar com a gente e desejar sucesso aí na sua carreira, que você permaneça por mais tempo aí na Europa, brilhe e jogue em um time que tenha no FIFA 21 para eu comprar você pro meu manager. Beleza. Irmão, obrigado também, queria te agradecer. Assim, é um prazer, sabe? Você me honrou de querer fazer essa entrevista, eu sou grato. Desejo sucesso na sua vida. A gente se conhece pouco, né? Através do Guilherme, meu parceiro. Mas é um prazer, desejo o melhor para sua vida, que Deus te abençoe. Tamo junto, precisa só chamar lá, que eu puder ajudar, que for do meu alcance. Tamo aí para servir, beleza? Mas tamo junto, Fechado. obrigado pela resenha aí. Fechado, e quando você vier aqui no Brasil, se você colar aqui em Goiânia, você me avisa pra gente jogar um pebolim que eu vi lá na TV Corinthians que você perdeu pro, se eu não me engano, pro Lucas Minelli. Né, Aí eu né. quero ver jogar pebolim nós dois, Eu certinho? sou melhor no ping-pong, pô. Ah, é? É. É isso, então. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, curta, compartilha e o principal, se inscreva no canal que mais resenhas da hora como essa terão muitas aqui ainda. Fechou? Dá uma moral lá, rapaziada. É isso aí, hein? É nóis.